A gente continua em Brasília. O Supremo Tribunal Federal declarou nesta quarta-feira o assédio judicial a jornalistas inconstitucional. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Como é que foi essa análise e o que significa essa decisão? Explica pra gente, Janaína. Pois é, Tiago, o plenário do STF julgou aí 2 ações que pediam ao Supremo regramento, conforme a Constituição, para evitar inúmeros processos judiciais movidos aí contra a imprensa, no sentido de coibir aí o livre exercício da profissão e também a liberdade de expressão. Quem entrou aí, quem apresentou essas ações foram a Associação Brasileira de Imprensa e também a ABRAGE, né, que é a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo. E uma das argumentações é que há casos em que um jornalista, há processos aí movidos contra um único jornalista em diversos fóruns e por diversos autores, justamente com a tentativa ali de prejudicar esse profissional e também prejudicar o seu direito de defesa. Esse julgamento, ele começou no ano passado, então foi retomado agora e todos os ministros entenderam aí pela inconstitucionalidade desses processos em massa, né, contra jornalistas e veículos de imprensa, que seria aí o assédio judicial. A gente separou um trechinho do que o ministro Alexandre de Moraes falou mais cedo nesse julgamento. Vamos ouvir. Esse problema é muito grave e não se dá só em relação aos jornalistas. É importante, em ações futuras, que o Supremo Tribunal Federal possa evoluir nesse sentido. Isso se dá em relação ao mundo político, ex-exercentes de cargos políticos, quando saem, eles passam anos em audiências em diversas capitais, tendo que contratar vários escritórios de advocacia, correspondentes, verdadeiro assédio na questão dos agentes públicos por ações populares. E aí, Tiago, nesse mesmo julgamento, o STF também definiu que jornalistas e veículos de imprensa só podem ser responsabilizados em caso de inequívoco dolo ou culpa grave, evidenciando aí a negligência profissional na apuração dos fatos aí narrados, né, na publicação, na eventual publicação. Então, no final dessa sessão, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele com aí a votação de todos os ministros decidindo que o assédio judicial é sim inconstitucional, esses processos em massa, decidiu aí, então, o ministro, ele leu a tese aprovada nessa sessão. A gente vai ouvir qual foi essa tese. Constitui assédio judicial comprometedor da liberdade de expressão o ajuizamento de inúmeras ações a respeito dos mesmos fatos em comarcas diversas, com o intuito ou o efeito de constranger jornalista ou órgão de imprensa, dificultar sua defesa ou torná-la excessivamente onerosa. Caracterizado o assédio judicial, a parte demandada poderá requerer a reunião de todas as ações no foro do seu domicílio. E além dessas 2 teses, então, o ministro Alexandre de Moraes, o STF, na verdade, declarou e aprovou que, caso seja identificado assédio judicial, o juiz ele poderá extinguir o processo de maneira sumária. Ou seja, ele pode determinar que o processo seja extinto por ausência de requisitos aí previsto na lei. Tiago, é com você. Então, essa análise do Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto. Bom trabalho, Janaína Camelo. Bom, Dora Kramer, claro que essa é uma discussão, tem uma discussão técnica, né? A gente vai ouvir o Vilela sobre isso, mas eu te pergunto, você já teve algum caso como esse, processo em massa em relação ao ofício do jornalismo? Não, nunca tive. Em 250 milhões de anos de jornalismo, eu só tive um processo, né? Não tem um processo, mas de qualquer maneira isso é uma ação necessária. É preciso que as pessoas entendam que ninguém está reivindicando impunidade, porque uma coisa é você ferir a lei no exercício da profissão, no caso o jornalismo. A outra coisa é você ser objeto de uma perseguição, e aí está muito bem caracterizado o assédio, quer dizer, várias ações contra a mesma pessoa em várias comarcas, e pela fala do ministro Alexandre de Moraes, isso não se estende, isso
ou isso pode ser usado, como é que se diz, Vilela? Jurisprudência, né? Estendendo a outras profissões. Ele cita os políticos, mas eu acho que a questão do assédio judicial é algo que não pode ser usado contra o cidadão, porque, repito, se caracteriza como uma perseguição e não como um recurso judicial legítimo contra eventuais agressões à lei. Pois é, Vilela, porque a lei já fala em calúnia, difamação, enfim. Mas nesse caso que o Supremo analisa agora, é um avanço, ou seja, o Supremo se posicionar em relação a isso? Eu vejo que é um avanço, sem sombra de dúvida. Ela vem a justamente proteger o direito de liberdade de informação, de liberdade de imprensa. Isso vem a resguardar esse direito que é tão combatido nos últimos anos e que faz a gente ser firme no sentido de fazer com que a liberdade de imprensa ela possa ser garantida. Eu faço um paralelo na linha do que o ministro Alexandre de Moraes colocou com relação ao foro por prerrogativa de função, que ele vem justamente a resguardar que aquela pessoa que está exercendo uma função, seja no jornalismo ou seja no caso da pessoa que exerce um cargo público, possa ter um resguardo de que não vai sofrer uma chuva de processos. Então, eu vejo que nesse sentido, sofrendo processos, ele poderá fazer com que todos sejam unificados num só e que corra na sua comarca, na comarca onde resida, não precisa ficar correndo o Brasil se defendendo.